De volta com o nosso Você Bonita, lembrando que seu e-mail é super importante pra gente, vocebonita@tvgazeta.com.br, ou ainda, se você preferir, você pode acessar o nosso site, aliás, você deve acessar, o site é tão bacana, www.tvgazeta.com.br/Você Bonita. No site a gente tem os looks que eu uso aqui no programa, tem as pautas que a gente aborda com textos muito legais dos nossos convidados, tem os sucos que a gente faz no finalzinho do programa, tem as receitas light, saudáveis. É assim, ó, o site é uma delícia pra gente aprender mais. Então, se você acompanha um pedacinho da pauta, com certeza você vai complementar com o que tiver lá no nosso site. Mas agora, a gente vai bater um papo muito legal, importantíssimo. Acho que todo mundo tem que parar pra pensar nisso. Envelhecer. Envelhecer não é fácil, envelhecer é difícil, a gente sabe disso, porque as pessoas querem viver melhor, como mesmo disse meu convidado antes de começar o programa, mas não querem envelhecer. Mas dá para envelhecer com saúde e alegria? Eu acho que dá. É por isso que a gente vai conversar hoje com o Dr. Roque Savioli, que é cardiologista. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Prazer recebê-lo. Muito obrigado. Papo é sempre ótimo. Quando a gente conversa com ele é sempre ótimo. Muito obrigado. Você enriquece muito. E depois eu vou mostrar o seu livro, Envelhecer com Deus, muito bacana também, que a gente pode tirar muita coisa desse livro para nossa pauta de agora. O livro é muito legal. E vamos começar falando o seguinte: por que é tão difícil envelhecer? Porque as pessoas não entendem que o envelhecimento é uma questão de você administrar as perdas. Porque na verdade é isso, né, Carol? Você vai vivendo, você vai perdendo. Então você perde, desde o momento que você nasce, já perde a idade, você vai ficando doente, você vai perdendo a sua autonomia, né, sua identidade. Tudo que você fazia, os outros vão precisar fazer por você, até hábitos, né, higiene íntima, movimentação. Isso é um problema sério. Então você tem que saber viver conforme o seu tempo e administrando aquelas perdas. Eu não posso, com 60 anos de idade, eu não posso fazer atividade física como fazia com 25. Então todas as vezes que eu exagero um pouquinho na minha atividade física, no dia seguinte eu pago o preço. Sente. Entendi. Então você tem que saber isso. E você me perguntou hoje, né, dizer, qual a idade melhor da mulher? Eu falei, aquela que ela está vivendo. Ou seja, toda a idade, que ela está ali viva, só que você tem que saber, sorrindo. Né? Você tem que saber viver aquela realidade. Agora, os tempos mudaram, né? Antigamente, com 40 anos, a gente dizia que uma pessoa já estava mais velha, 40, 50 anos. Hoje, imagina, 40 anos, eu tenho amigas que têm 40 anos, que moram inclusive no meu prédio, que são baladeiras, são festeiras, que é uma coisa que às vezes eu falo, nossa, acho que eu que estou precisando acompanhar. E é mais ou menos isso, né? É porque você, hoje, primeiro que o tempo de sobrevida aumentou, né? 75, você vê gente com 75, 80 anos inteiro ainda aí. Quer dizer, esse aumento da expectativa de vida faz com que a gente tenha que entender as coisas, porque quanto mais tempo você vive, mais doenças você pode ter, né? Vai ficando mais velho, você pode ter mais doenças. Então você tem que preparar. Mas também pode ter mais coisa boa. Sim, mas desde que você saiba preparar a coisa antes, que é importante. Não adianta, depois de 70, 80 anos de idade, você não vai querer mudar a sua vida. Né? Você tem que mudar antes, você tem que prevenir a situação. Por isso que esse livro que eu escrevi, Envelhecer com Deus, justamente é para a pessoa se preparar para o envelhecimento. E como a gente se prepara para o envelhecimento? Olha, primeiro o que eu falei, administrando as perdas. Você não pode querer viver mais sem ficar velho. Você tem que saber que você vai ficar velho. Eu acho, por exemplo, existem metas na vida que a gente tem que colocar. E quando você coloca metas impossíveis de serem atingidas, você vai ficar deprimido. Então, você vê, tem que colocar metas possíveis, né? Sem dúvida, com sabedoria. Você não pode. Então, você vê exageros que acontecem, por exemplo. A cirurgia plástica eu acho espetacular. Eu acho que é um avanço da medicina que o Brasil ainda é espetacularmente para frente. Só que, às vezes, você vê exagero. Outro dia, eu fui acompanhar um paciente de uma cirurgia plástica que me pediram, no Rio de Janeiro. Eu entrei na sala de cirurgia, eu vi um monte de fotografia de artista de cinema, sem roupa, com o seio de fora, tudo. Eu falei pro cirurgião, o que é isso aqui? Você vai fazer operar ou você vai ficar vendo modelo, né? Ele falou, não, doutor, sabe o que acontece? As pessoas querem... Essa moça que está aqui, ela quer o seio da fulana de tal, o lábio da Angelina Jolie, o nariz da Nicole Kidman. Depois saem os Frankenstein por aí, né? É impossível, né? Porque cada um vai ter a sua característica. É isso que a mulher impossível quer. ficar. Quer ter o seio de fulano assim. Não dá. Eu acho que assim, uma das coisas que eu acho, não sei se você concorda, a gente pode admirar, aliás, a gente deve admirar as
as belezas, né? Claro. As pessoas bonitas, as características bonitas. Quando a gente está falando aí de uma beleza externa. A interna, eu acho que a gente admira mais, que é a que mais nos emociona, que a gente até chora quando a gente vê uma pessoa que a gente, né, sabe que é uma pessoa do bem. Essa que a gente tem que copiar, né? Essa que a gente tem que copiar, porque essa dá para copiar. Essa tá tranquilo. Agora, as externas, a gente só pode admirar e falar que lindo, que bacana, olha que menina linda, olha que cara lindo, isso meu Deus, passa. que corpo bonito, isso é legal. Isso passa também. Mas é verdade, isso acaba. Então nem adianta tentar ficar igual que acaba. Você tem que entender isso aí. Então, precisa saber esse bom senso da cirurgia plástica. Então, esse saber envelhecer é difícil, realmente é difícil. Memória, essa história de... No livro, por exemplo, eu falo sobre memória, sobre Alzheimer, né? Que todo mundo fica preocupadíssimo com Alzheimer. Tem os testes de memória, testes de depressão, porque depressão no idoso é complicado, né? Então, difícil. Quando a pessoa não sabe envelhecer, agora, você me perguntou, como é que a gente pode envelhecer de uma forma legal? Desde que você tenha um objetivo na sua vida, uma meta na sua vida. E a meta, depois dos 80 anos de idade, qual que é? Eu acho que é ser feliz, manter uma tranquilidade. E viver, para você transcender, né? Quer dizer, eu vou morrer, a finitude está perto, né? Assim, deixar assim, as coisas, cada dia aproveitar uma coisa diferente, deixar tudo, assim, quem tem os filhos, netos, e você curtir a família. Pensar numa vida pós-morte, você vai morrer. Se você acredita que você vai para algum lugar, pelo menos você tem uma expectativa de viver com Deus, ué. Eu acho que quando você tem uma religião, aquilo te conforta, independente da religião. Não, é a fé. A fé conforta. Claro que sim, é uma coisa que é interessante. O que você vai fazer com 90 anos de idade? Eu acordei, eu estou vivo. Bom, amanhã eu não vou estar vivo, uma hora vai acontecer. Não, e agora eu lembrei de um exemplo, meu sogro tem 81 anos, muito bem vividos, e ele dá assim, dá baile em muito homem mais novo, porque ele caminha todos os dias, ele nada todos os dias, ele faz absolutamente tudo, ele dorme hiper bem, ele dorme a noite inteira, não é daqueles que acorda e tal hora, porque depois vai passando o tempo, a gente dorme menos. Ele dorme hiper bem, então assim, é um exemplo de vida, beijo pro meu sogro, aliás, é um exemplo de vida, e é tão bacana, e eu falo, qual o segredo? Eu falo, tio, conta aí, qual o segredo para passar pro meu marido, né? Lógico, eu falo, presta atenção no seu pai, porque ele é um exemplo. Aí ele fala, sabe qual é o segredo? Tranquilidade. Sempre fala para mim a palavra tranquilidade. Carol, estou tranquilo. Então assim, o tempo passou, vivi, fiz tudo o que eu queria, o que eu não queria também, e agora eu estou tranquilo. Olha que coisa boa, doutor. Não é tranquilidade financeira, que todo mundo pensa só nisso. É verdade. Não, é tranquilidade de espírito. Não, você é tranquilo, você tem que entender que você passa por um momento, você está vivo, ele tem 80 anos, está ótimo agora, mas um momento ele vai ter. Sim, como todo mundo. Uma hora a gente sofre, a gente morre, não é? Quer dizer, você tem que saber que daqui, você tem que ter a expectativa de vida, a meta sua não é nesse momento. É você depois que morrer, transcendendo, e você vai viver. E ter essa calma para esperar esse momento. Agora sim, você acredita que a autoestima muda absolutamente tudo nessa hora? Seguramente, desde que você tenha esse objetivo. Porque, é claro, se você fica em depressão, se você achando que desgraça, eu não fiz isso, não fiz aquilo. O problema do idoso é que ele vive o passado. Isso que não adianta, o passado não volta mais, não tem jeito. E quando você lembra do passado, a maioria das vezes você lembra das coisas erradas que você fez. Entendi. Das não lembra das marcas da vida, maravilhosas, né? Fala que por que eu fiz, por que eu não fiz. Isso é horrível. Esse sentimento de culpa, você ressente aquilo que você já passou há milênios atrás. E você, no teu organismo, está sofrendo aquilo como se fosse atual. Agora, as mulheres sofrem mais do que os homens para envelhecer? Porque a gente tem um excesso de ansiedade e de... o que a gente falou no início, da busca pela beleza, que a pele vão criando marcas de expressão, o corpo já não é mais o mesmo, a mulher sofre mais? Sofre, mas a mulher tem uma vantagem. A mulher tem mais espiritualidade do que o homem. Jura? Tem, muito mais. Não sabia. As mulheres, se você fizer uma estatística de religiosidade ou não, a mulher é muito mais religiosa que o homem. Olha que interessante. Então ela frequenta mais os cultos, as igrejas, o que for. Tá? Isso conforta, né? Isso conforta porque é uma forma de você ultrapassar esses períodos da vida aí de uma forma tranquila. Então você acredita que as mulheres podem sofrer mais, mas por outro lado, elas conseguem recuperar mais rápido do que o homem quando tem através de uma religião, alguma coisa. Agora, o problema é que a mulher, se ela não está administrando a perda dela, aí complica.
aí entra em depressão. Você vê, é o que eu te falo, eu volto a falar da cirurgia plástica, né? Existem alguns monstros que andam por aí, que você olha e fala, coitada, que pena, né? Era tão bonita. Era bonita, com Por idade. que ela fez isso? Então você precisa saber esse lado. Mas eu acho que existem mulheres e homens que a gente acaba conhecendo ao longo da vida, que a gente, né, que são mais velhos, e que a gente vai admirando e fala, meu Deus, eu quero chegar nessa idade assim, como está essa pessoa. Isso pode ser uma meta? Pô, claro que sim, eu acho que sim. Eu conto no livro histórias de pessoas que souberam envelhecer com Deus. Então, por exemplo, eu conto a história da minha sogra. Coisa fantástica a história, por exemplo, dela. Ela vivia, morreu já ano passado, 2 anos atrás. Ela vivia em Paris, na época da invasão. Ela morava em Paris? Na época da invasão dos alemães. Quer dizer, ela vivia em Paris. E todo mundo pensa que quando você está na época da guerra, nada funciona, né? Tudo funciona normal, você tem as restrições. E ela, como toda coquete que era, queria comprar o perfume Chanel número 5 que tinha acabado. A mãe dela falou, você não vai sair para comprar o perfume agora, né? E de repente ela saiu, naquela rua, Rue Cambon, em Paris, que tem a Maison Chanel, e ela andando na calçada, junto com uma amiga, a calçada estreitinha, nisso ela vê 2 alemães daqueles armários, daquele tamanho assim, olhando, e ela era muito bonita. Os caras já olharam e falaram, bom, alguma coisa vai sair dali. E ela muito esperta, né? Falou, bom, como é que eu vou fazer? Se eu correr, atravessar a rua, eles vão achar que eu estou fazendo alguma coisa errada e vão me pegar. Se eu ficar aqui, eu vou servir de isca para uma coisa sexual, né? Para um chaveco. Mas olha o que acontece. O senhor do outro lado, de olho, atravessa a rua e pega na mão dela. Ah, meu amor, cheguei agora, demorei, mas cheguei. E salvou as mulheres. Mentira! Esse sujeito, um mês depois, casou com ela. Mentira! E o pai e a mãe da Gisela. Mentira, seu sogro. História de novela. Olha que legal. Ele era um agente da resistência francesa. E se apaixonou, foi amor à primeira vista. Amor à primeira vista é uma das coisas que eu acho que levanta a autoestima de qualquer pessoa, né? Lembrar a vida toda que você teve um amor assim. O meu foi à primeira vista também. Mas outro dia eu conto pra vocês. Isso daria uma outra história. Mas é muito legal. Amor à primeira vista é muito legal. É fantástica essa história, você vê? E como ela viveu até os 90 anos? Ela fugiu de Deus, fugiu de religião e tudo mais. Ela se converteu 2 dias antes de morrer. Uma coisa fantástica. Foi Dom Antônio Mútil, um bispo que é amigo nosso, foi lá dar a última bênção para ela. E ela fez primeira comunhão e recebeu a comunhão. Ela se permitiu. Ela aceitou. E morreu de uma forma espetacular. Eu queria morrer que nem ela. Como foi? Assim, com a Gisela segurando uma mão, ouvindo as músicas que ela gostava, né, tocando a música que ela gostava, e com as pessoas, com a família do lado dela na minha casa. E ela foi ficando tranquila, que é aquilo que a gente estava falando. Sossegada. Tranquila, permitindo. Dizer, seguramente ela foi viver o pós-mortem dela com Deus, não tenha dúvida disso. Não, e eu acho interessante o seguinte, a gente ouve as histórias, temos aqui espaço para falar sobre isso. Por quê? Porque as pessoas hoje, como a gente colocou no início, como é muito difícil envelhecer, as pessoas acabam tendo depressão. E hoje depressão mata, a gente sabe disso. Sim. É uma doença. Sim. Então, esse espaço também está aqui para a gente poder conversar sobre assuntos que você pode se identificar aí em casa e que você pode tomar a decisão de dizer, de fazer e pensar, eu não quero mais isso para minha vida, eu quero mudar. Sempre dá para mudar. E olha, você falou Quanto bem. mais lá na frente, mais difícil. Claro, mas sempre dá, porque nós estamos vivos, então a gente pode mudar. O título do capítulo da Dona Ida é Nunca é Tarde para Encontrar Jesus. Então, e é verdade, eu concordo. Não, e encontrar a sua fé, independente da religião que tenha. Né? Quem é católico, quem é espírita, independente da denominação, não interessa. Tenha a sua fé, né? Que é uma maneira de envelhecer com sabedoria. Tranquilo, claro, e você passar esse problema. Você falou depressão, e você falou muito bem, depressão é doença. Mata, né? Mata, e hoje, como cardiologistas, a gente tem que entender a depressão, porque a depressão é um fator de risco para doença cardiovascular. Então, como cardiologista, eu trato depressão. Claro. Não tem muita gente que começa a sentir uma angústia, uma depressão e o coração acelera? E vai no médico, vai em qual médico? Vai no cardiologista. Vai no cardiologista. Claro. A gente tem que reconhecer isso. O que a gente pode fazer para amenizar um pouco essa angústia, essa situação? Olha, tem várias situações. Primeiro, tentar descobrir a causa. Às vezes você descobre. E sabe o que eu sempre aconselho meus pacientes? Claro, não adianta ficar entupindo de remédio para deixar sem dúvida a pessoa dormindo. Não adianta.
Eu sempre aconselho fazer alguma atitude benemerente. Tá. Isso ajuda muito. Se você está assim, deprimido, ansioso, que não aguenta, pega de vez em quando, saia, vá fazer alguma coisa boa para alguém da rua, sabe? Não precisa dar dinheiro, não, isso eu sou contra. Uhum. Mas fazer alguma coisa que faça com que você se sinta bem. Pega a comida, para no farol, fala, isso aqui. Ou faça uma coisa regular também, visita lá um lar de velhinhos. Isso aí ajuda e tira. Você vai ver o sofrimento dos outros, e esse sofrimento dos outros te ajuda, você vê, pelo amor de Deus. A diminuir graças a Deus que eu não tenho nada. Não, é verdade. A gente tem que agradecer todos os dias. Só, lógico. Independente da religião que a gente tenha, volto a dizer. Agradecer por estarmos bem, por estarmos vivos. E mesmo as pessoas que nesse momento estejam passando por algum tratamento, agradecer que hoje existe esse tratamento. Exatamente. E que tem uma esperança. Não é verdade? Você tem toda a razão. Eu acho que assim a gente pode envelhecer com sabedoria. Não é fácil. Não é fácil. Até brinquei com você antes de começar o programa, que eu saí aí com os casais, com os primos e tal, e aí tinha uma menina que era mais nova, que ela tinha 21, aí eu já olhei e falei, nossa, eu tô chegando nos 30, eu lembrei dos meus 21. E isso sempre vai acontecer, a gente sempre vai encontrar pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, e a gente tem que ser feliz no momento que a gente está vivendo. Viver a sua idade. Ai, que coisa boa. Ai, como é que eu sou feliz. Ai, que delícia. Você do outro lado ri, dá uma gargalhada. A gente já fez aqui o poder da gargalhada, é muito bom. Doutor, o tempo acabou, queria ficar conversando muito mais. Que coisa boa ficar conversando, meu Deus. Falar sobre problemas e soluções para a nossa vida é sempre muito gostoso. Muito obrigada por ter vindo. Eu vou passar para vocês o site da editora, né? Que está aqui. E esse telefone, qual é este telefone? Esse é da Loyola, mas o meu site... Você quer passar o seu site? Pode falar. É www.rocksavioli.com.br. Super fácil, rocksavioli.com.br. O livro é Envelhecer com Deus, belíssima leitura, muito legal mesmo. Quem está precisando aí até de um conforto, né? Eu acho acalmar o coraçãozinho. E entender as alterações do corpo durante a velhice também. É isso mesmo. Muito obrigada. Obrigado a você. Tudo de bom. Volte logo. Você sabe que você e a doutora Gisela são sempre muito bem-vindos no programa. Aliás, ela veio também essa semana e a gente aprende bastante. Muito obrigado. Beijo e até a próxima.